Bom dia, boa tarde. Sou o professor Roger Miarca e agradeço o convite do Quarto Citem para falar um pouco sobre o coletivo Cronópolis Mais. Bom, esse é um coletivo que já tem mais de 7 anos batizado, né? Essa é uma foto do primeiro grupo, né, que participou do coletivo. Na época não chamava coletivo ainda e leva esse nome hoje em dia para quebrar um pouquinho as hierarquias institucionais. E o nome é inspirado em Cortázar, os Cronópolis de Cortázar, e ao longo das nossas pesquisas foi se dinamizando e se alterando o nome de modo a abrir para outras possibilidades, que envolvem expressões de gênero, que envolvem outras problematizações da academia, né? Bom, e o que nós trabalhamos? Em que nós trabalhamos? Nós trabalhamos as relações entre matemática, educação, cultura e relações de poder, com algumas balizas, né? Nós trabalhamos com grupos em situação de vulnerabilidade social, mas sempre buscando pela potência, não pela falta desses grupos. Trabalhamos com filosofia da diferença, né, como operante teórico e não como referência. É porque nos dá ferramentas para discutir essas questões que nos são caras. Buscamos sempre fazer trabalho de campo intervencionistas para pesquisar com e não pesquisar sobre esses grupos. Nossas metodologias não são para repetir, nem para serem eficazes, eficientes, mas para produzir marcas, né, do próprio pesquisador junto ao grupo pesquisado. Trabalhamos com pesquisas que afetam, para afetar, não para representar, entender ou repetir o que já está posto. Nessas problematizações envolvem muito uma busca por escritas que assumam outras possibilidades de vida, né, principalmente aquelas daqueles grupos com os quais trabalhamos, né? E também problematizamos nesse caminho, nesse processo aí, algumas legitimações da pesquisa, de modo que não seja feita somente no espaço acadêmico, né? Estudo com rigor, que aqui não vou explicar muito, mas tem a ver com uma ética, uma estética e uma política, e não com uma referência. E a matemática? Bom, a matemática nós a tomamos de 3 perspectivas. Ela sempre é um ponto de partida, mas não ponto de fim. Depende das urgências do grupo. Elas são tomadas no grupo, no nosso coletivo, como uma ferramenta cultural para uso dos sujeitos, como uma arma cultural, né, usada por sujeitos para transformar suas realidades, e como uma linha de força, ela mesma como possibilidade de produção de certos sujeitos e não de outros. Aqui eu só tenho pouco tempo, mas para vocês terem uma ideia de que pesquisa nós temos operado agora, né? Quando trabalhamos na forma de coletivo, nós discutimos tudo. Então, essa é uma pesquisa como se fossem conjunções, não é uma pesquisa ou outra, né? Mas é uma pesquisa e outra, e outra, e outra. E nesse movimento, nós temos trabalhado com educação, e matemática, e bandas populares, políticas de escrita, e desenho do tempo, e grupos étnicos como Ubuntu, Kaiowá, Guarani, e casas com espaços políticos, né, como a casa do hip hop, e quilombolas, e conflitos colombianos, e coletivos, e expressões de gênero, e MCT, e cinema, e muitas outras coisas. Assim, se eu fosse resumir tudo isso, né, em uma palavra, é sempre uma abertura, né, mas a nossa abertura se dá do seguinte modo, né, o coletivo Cronópolis Mais assume e convida uma pesquisa que não opera por indução nem por dedução, mas por composição de afetos, em que se assume um compromisso ético, político e estético que se conforme a política de escrita, que traga as marcas do mundo. Para quê? Com uma intenção, funcionar, acontecer, afetar. E para isso não ficar tão abstrato, vou mostrar só uma pesquisa, e serve como propaganda também. Em breve, no dia 29 de setembro, uma sexta, nós temos 2 defesas, uma de mestrado e uma de doutorado, do Jorge Orejuela Bernal. E aqui vou mostrar um pouquinho da pesquisa de mestrado dele, né? Agora vai ser a de doutorado. O mestrado trabalhou com indígenas que fizeram curso superior, estavam numa universidade que não era preparada para indígenas, ou seja, não era específica para indígenas. Ele mostrou um pouquinho das tensões. Tudo se conformou, se materializou numa política de escrita que envolve diferentes línguas, é translinguística, na medida em que ela não opera com os limites, mas com os traçamentos limites, assume um caminhar próprio de indígenas, um entrelançar, no sentido de costura, né, de práticas artesanais que escapam um pouco da academia, e
quando a gente coloca tudo isso, ou produz tudo isso como uma composição, o que acontece? Se vocês leiam a dissertação de mestrado, são convidados para defesa de doutorado. E aqui eu deixo uma frase cortaça, meu e-mail e um site onde eles podem encontrar nossas produções. Termino com: os cronópios são criaturas verdes e úmidas, que gostam de cantar, recitar versos, mas muito distraídas, vivem perdendo o que têm nos bolsos, são atropeladas e choram. Muito obrigado, até logo.